Então hoje o tema é a encarnação e a kenosis de Cristo. Existem alguns versículos base e eu queria sugerir que eu não coloquei todos os textos na projeção, porque eles falam, muitos deles, a mesma coisa ou quase a mesma coisa, e o importante para nós é ficar com a ideia central, do que os textos falam e na afirmação que nós vamos fazer. Mas é muito importante que você depois leia calmamente, leia com atenção, vá verificar, faça suas anotações, grife, faça suas observações, tenha seu caderno de anotações, tem atrás também que você pode anotar depois em casa, lendo os demais versículos que, porventura, a gente não venha a ler aqui todos, você possa verificar em casa a exatidão do que nós estamos falando e a nossa visão, a visão da Igreja Reformada acerca da encarnação e da kenosis de Cristo. Para quem não sabe o que significa o termo kenosis, a gente vai falar no final, vamos chegar nele. Sobre a encarnação, a primeira coisa que nós precisamos ver, eu quero compartilhar com vocês, é o significado de encarnação a partir do João 1,14, do Evangelho de João 1,14, esse versículo. Eu convido você para que nós leiamos juntos a uma só voz. Vamos lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como que o Verbo, que é Jesus, chegou até nós? Ele se fez carne. Precisou ser encarnado. Então, apesar de não ter essa expressão na Bíblia, encarnação, embora não tenha, aparece várias vezes os componentes em carne, como João cita aqui, E habitou entre nós, ele se fez carne em carne. João apresenta alguns outros versículos também, e eu trouxe alguns deles para nós, para a gente ler aqui. Primeiro deles, 1 João 4:2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quem confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora, tem o contrário também, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Reconhecer que Cristo veio em carne é tão importante, tão fundamental para a fé cristã, que João chega a dizer que esses que dizem que Cristo não veio em carne são anticristo. É gente que se assemelha ao anticristo. Então João ele quis deixar bem claro que a eterna segunda pessoa da divindade, da trindade, aliás, assumiu a humanidade. Jesus assumiu a humanidade. Ele não possuía a humanidade até o seu nascimento. Até o nascimento, ele não possuía humanidade. Era só divindade. Só que ele se fez homem. Então ele passa a possuir a humanidade e a divindade. Só que a humanidade não tinha pecado. O fato de Jesus se fazer homem não fez dele pecador. E Paulo ele faz questão de ressaltar isso ao escrever em Romanos 8:3 o seguinte: porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, Romanos 8:3. Em semelhança não significa como. Sendo homem, mesmo sendo Deus feito homem, ele não pecou, e disso fica muito claro quando o apóstolo Paulo fala aqui, que em semelhança de carne pecaminosa, porque ele não pecou. Tinha semelhança visível, tinha semelhança corpórea, mas ele não pecou. Isso é uma coisa que Jesus não fez. Segunda observação aqui, são as profecias da encarnação. Cristo se faz homem, ele nasce, e isso foi profetizado antes do seu nascimento. Texto áureo para nós aqui, importantíssimo, é Isaías 9:6.
a profecia sobre o Deus homem em Isaías 9:6. O que diz lá? Porque, você pode ler comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Era a profecia da vinda de Jesus, do nascimento de Cristo. Nasceria como menino, nasceria como homem, nasceria como um filho, teria que ser gerado. Nessa profecia sobre o Messias, o profeta ele anuncia a união da divindade e da humanidade no Senhor Jesus. As características que ele fala aqui: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Deus Forte está falando aqui da divindade, e esse forte está falando da humanidade, a sua humanidade. Está juntando as duas coisas. O termo no original, no hebraico, esse forte, fala de uma coisa que é humana. Então ele já anunciava aqui a divindade e a humanidade, o Deus homem que teria que nascer. Um menino ia nascer, uma referência à sua humanidade, e seu caráter ia ser de uma maneira tão elevada que ele seria chamado Deus Forte. Então aqui aparecem as duas naturezas de Cristo. Também o profeta Isaías, em Isaías 7,14, esse texto nós vamos ler 2 vezes, diz que o nome Emanuel revela a mesma verdade a respeito do Senhor Jesus. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando a profecia fala que a virgem conceberá e dará à luz, e o nome dele será Emanuel, isso significa mais do que a presença do Senhor entre o seu povo. Se você conhece o significado do nome Emanuel, é Deus conosco. Deus presente, Deus conosco. Mas é mais um pouco. Nesse texto, significa que a simples presença do filho nascido da virgem traz Deus até o seu povo. A simples presença do filho nascido da virgem traz Deus até o seu povo. A segunda profecia da encarnação é a profecia do nascimento virginal de Cristo. Ainda em Isaías 7,14, que o texto fala: o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Nessa profecia, Isaías já predisse que a encarnação ia acontecer por meio de um nascimento virginal. Isso desemboca no próximo ponto do nosso estudo, que são os meios da encarnação. Como que isso aconteceu? Como foi a encarnação de Cristo? Primeiro deles, a evidência. O nascimento virginal foi o meio usado para que a encarnação acontecesse. Para que Deus se manifestasse, a segunda pessoa da Trindade se manifestasse no nosso meio, ele precisava encarnar, e ele nasce de uma virgem, bebê, criança, cresce, é educado, treinado, atinge a maioridade. Mas é interessante notar que depois disso, a encarnação passou a um estado duradouro de nosso Senhor. Ou seja, na união hipostática, quando nós falamos da divindade de Cristo e da sua humanidade, antes do seu nascimento como ser humano, ele era só Deus. A partir do seu nascimento, ele passa a ser Deus e homem, 100% cada um. 100% cada um. A partir de então e até hoje, para sempre, ele é Deus, homem. O Deus encarnado, feito homem. Teve início no seu nascimento, continua para sempre, só que agora num corpo glorificado, num corpo ressurreto, que nós também teremos quando formos ressuscitados. Em contraste com a encarnação, o nascimento virginal foi um evento que durou apenas algumas horas. Quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela deveria dar à luz para o Messias, Maria faz uma pergunta muito óbvia, muito clara para nós. Ela pergunta: como que isso vai acontecer? Se eu não tenho intimidade com homem nenhum, não conheço
homem algum na intimidade. E aí o que o anjo responde para ela? Isso tudo foi o que eu já disse, né? O que o anjo respondeu? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como que ela vai conceber? Em outras palavras, a essência do que o anjo responde para ela: você não vai precisar de um esposo para gerar o filho, porque o Espírito Santo vai descer sobre você e vai te envolver com o poder do Altíssimo. É assim que ele vai ser gerado. Outro ponto da evidência é qual o propósito do nascimento virginal. Por quê que Jesus deveria nascer, o Messias deveria nascer de uma virgem? Alguém poderia dizer assim, para isolá-lo do pecado, quem sabe? Não por isso. Porque Deus poderia muito bem guardar a mulher, guardar o homem e conceber o filho sem pecado. Na verdade, o nascimento virginal serve como um sinal da singularidade da pessoa que nasceu. Algo tão extraordinário, tão fora do comum, algo que nunca houve e nunca haverá. Aconteceu uma única vez. O nascimento virginal é para mostrar a singularidade da pessoa que nasceu, que é Jesus. Nós não sabemos ao certo quanto tempo demorou e como isso se espalhou entre os contemporâneos de Jesus. Quanto tempo levou para a notícia correr que ela engravidou sem ter tido relações com homem algum e que José, na verdade, criou o filho, mas o filho não é dele, é do Espírito Santo. É do próprio Deus. É claro que quando Mateus e Lucas escreveram os evangelhos, essa notícia já havia corrido, já era conhecido. Então a igreja primitiva considerava essa doutrina fundamental, desde o início. Já no início do segundo século, era uma doutrina estabelecida, sem discussão, no meio da igreja de Cristo. Segundo ponto aqui, sobre os meios da encarnação, a gente vê as genealogias. Muito rapidamente eu quero falar sobre elas. Tanto Mateus quanto Lucas estabelecem a genealogia do filho nascido da virgem. Então a gente vai vendo lá toda a ascendência de Jesus. E a gente começa em Mateus, por exemplo, tem 41 nomes selecionados pelo evangelista. E em Lucas, 77. O que aconteceu? Por que não tem 41, no outro 77? Simples. Mateus ele estabelece essa descendência de Jesus a partir de Abraão. Lucas vem desde Adão. Também a lista de Mateus normalmente é interpretada, existem aí pessoas que pensam diferentes, teólogos que entendem diferente, mas normalmente é interpretada como sendo a da linhagem de José, a lista de Mateus, e a de Lucas como a linhagem de Maria. A genealogia mostra que ele foi encarnado. Teve mãe, teve avós, bisavós, e vai indo até chegar numa lista em Abraão, na outra lista em Adão. E por que Jesus precisava ser encarnado? Quais os propósitos da encarnação? Por que Deus enviou seu Filho, fazendo semelhante à carne pecaminosa? Não poderia ser de outro jeito? Você já fez essa pergunta, não já? Por que Deus teria que enviar o Messias, o Salvador, encarnado? Por que ele teria que vir em forma de homem? A Escritura apresenta para nós várias razões, várias respostas. Eu destaquei algumas aqui, queria que você acompanhasse aí. Primeiro, para revelar Deus a nós. Nós só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Embora Deus tenha se revelado de várias maneiras, inclusive por meio das maravilhas da natureza, seria para a gente reconhecer Deus na criação, mas a gente não reconhece. Essa naturalidade não existe mais no ser humano.
Então apenas a encarnação revelou a essência de Deus, mesmo que de uma maneira velada. Nem todos percebem isso, nem todos identificam isso. Vamos ler um texto, João 1,18. Vamos ler juntos? Versículo pequeno. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém veria a Deus senão por meio de Jesus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, Jesus, é quem revela o próprio Deus. Outro texto muito importante, e eu quero que a gente leia e acompanhe a leitura por gentileza. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O Pai e eu fazemos as mesmas coisas. Se você não crê nas minhas palavras, então acredite no que nós fazemos, no que o Pai faz e no que eu faço. A única maneira do homem poder ver o Pai é conhecendo o Filho, e o único jeito de fazer isso hoje, no nosso tempo, é estudando o registro da sua vida nas Escrituras. Nós vamos conhecer o Filho conhecendo as Escrituras, através das Escrituras. Por isso o estudo, por isso a teologia, porque no estudo nós conhecemos o Filho profundamente, podemos conhecê-lo mais profundamente, e enquanto conhecemos o Filho, nós conhecemos o Pai. Deus se revela pelas Escrituras para nós hoje. Pelo fato de Jesus ter se tornado homem, sendo Deus, essa revelação é completamente confiável, porque Ele é o Deus que se faz homem e revela o próprio Deus, então é confiável, é um testemunho que vale, é um testemunho que permanece. Outro porquê da encarnação é dar um exemplo de vida. A vida terrena do nosso Senhor é apresentada a nós como um padrão de vida que nós deveríamos viver hoje. Todos devem viver o padrão de Jesus. É um padrão elevado, é sim. É o padrão que Deus tem para nós, é um padrão que Deus tem para os seus filhos, para aqueles que o servem e o seguem. 1 Pedro 2, versículos 21 a 24, diz assim: Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 23, todos juntos? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Por que Ele deu exemplo a nós? Porque Jesus veio para dizer exatamente como a gente deve viver. Não existe uma ordenança de Deus para nós que Jesus não tenha cumprido. Não existe uma orientação do modelo de vida correto, saudável, santo, que Cristo não tenha vivido. Então, qual é o modelo para nós, para todo homem e para toda mulher? Jesus. Por isso, Ele é encarnado, Ele precisava ser encarnado. Sem encarnação, nós não teríamos esse exemplo. Como homem, Jesus experimentou as lutas, as dores da vida e deixou para nós o seu exemplo, o fruto da experiência. Como Deus, Ele concede poder para nós seguirmos o seu exemplo. Como homem, Ele deixa o exemplo. E como Deus, Ele concede para nós poder para seguir o seu exemplo. Não é uma utopia, não é uma expectativa que nunca poderá ser cumprida. Ele deixa para nós lições em todas as áreas. Outro motivo da encarnação
é prover um sacrifício efetivo pelo pecado. Um sacrifício que foi de uma vez por todas. Sem encarnação nós não teríamos um Salvador. O pecado ele requer a morte como pagamento, sempre. Deus sempre exigiu o derramamento de sangue como pagamento pelo pecado, para deixar claro que a consequência do pecado é a morte. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, separados da glória de Deus, todos pecaram. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Qual o preço do pecado? É a morte. Deus sempre deixou isso muito claro, então Ele sempre exigiu derramamento de sangue de um animal para representar o que deveria acontecer no próprio Senhor Jesus. Então o Salvador, Ele precisava ser humano para que Ele pudesse morrer. O Salvador precisava ser humano para que pudesse morrer. Mas a morte de um homem comum não pagaria pelo pecado eternamente de toda a humanidade. Então o Salvador também devia ser Deus. Deu para entender o raciocínio? Vou repetir. O pecado requer o pagamento, a morte como pagamento, mas Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Mas a morte de homem comum, qualquer outro homem, não pagaria pelo pecado eternamente. Então o Salvador também deveria ser Deus. A gente precisava de um Salvador que fosse Deus homem, e nós temos isso no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse registro está em Hebreus 10, de 1 a 10. Outro motivo da encarnação: cumprir uma aliança que Deus havia feito com Davi. Deus fez uma aliança com Davi e Deus não volta atrás nas suas alianças. O anjo Gabriel anunciou para Maria que o seu filho receberia o trono de Davi. Lucas 1, 31 a 33. Seu filho vai receber o trono de Davi. Como que um Deus receberia um trono humano? Isso não é cumprido por um Deus invisível que reina acima das questões humanas, e Ele reina mesmo. É preciso um ser humano para ocupar o trono de Davi. Então, logo, o Messias precisava ser humano. Mas ocupar esse trono eternamente também requer que o ocupante nunca morra. Tudo passa por isso. Alguém que morra e alguém que nunca morra. Só Cristo poderia fazer isso. Só Cristo poderia morrer na nossa morte. Só Cristo poderia ressuscitar. Só Deus se qualifica para fazer isso. Por isso, aquele que cumpriu de forma perfeita a promessa feita a Davi precisava ser Deus, homem. Outro motivo da encarnação é destruir as obras do diabo, e se você tem aí o esbocinho, eu fiz questão de colocar a ênfase desse tópico para você guardar, não esquecer. Ainda que quem participe do grupo de WhatsApp para receber as aulas tenha acesso aos slides e a todo o material, eu fiz questão de anotar aqui, porque de repente você está nos visitando hoje, e essa é uma verdade que todos nós precisamos saber. O Salvador, o Messias, precisava encarnar para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando Cristo se manifesta, Ele se manifesta também para destruir as obras do diabo. Ele é encarnado para destruir as obras do diabo. Nota, presta atenção que isso foi feito no início do ministério de Jesus. Ele nasce, Ele vive, Ele cresce, e quando Ele começa a exercer o seu ministério, então as obras do diabo são destruídas por Cristo. O destaque aqui é sobre a vida de Jesus, não sobre a sua ressurreição. Ele vence as obras do diabo na vida terrena, não apenas pós-ressurreição, pós-morte. É no tempo da sua vida.
Por que a encarnação era necessária para derrotar Satanás? Eu coloquei aí. Porque Satanás deveria ser derrotado na arena em que domina. A palavra de Deus declara que o mundo jaz no... O mundo está morto no maligno. E ele precisava ser derrotado na arena dele, no campo de batalha dele, esse mundo. Por isso Cristo foi enviado para esse mundo para destruir as obras de Satanás aqui, na arena dele. Onde ele pensa que governa nesse tempo. Cristo veio aqui para destruir as obras dele aqui, nesse tempo. Outro motivo da encarnação de Cristo é ser um sumo sacerdote misericordioso, alguém que age com graça, alguém que vem na direção do seu povo, um sumo sacerdote que entendesse a dor do homem. Por quê? O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele entrava anualmente no Santo dos Santos, oferecia sacrifício, o cordeiro era imolado, e ele entrava para falar com Deus, confessar os pecados e ouvir a orientação do Senhor. Mas nenhum sumo sacerdote derramava o seu próprio sangue. Então era necessário um sumo sacerdote misericordioso. O nosso sumo sacerdote é capaz de entender as nossas fraquezas, as nossas dores, porque ele foi tentado como nós somos. Ele foi tentado exatamente como nós somos, mas ele venceu. Ele não pecou, ele não caiu em tentação alguma. Deus nunca pode ser tentado, por isso é necessário que Deus se tornasse homem. Como homem, ele seria tentado, para então ser um sumo sacerdote misericordioso. Conhece as nossas lutas, conhece a fraqueza humana, mas não pecou. Homem perfeito, plenamente homem, plenamente Deus. Mais um ponto, ele precisava encarnar o Messias, o Filho de Deus, para ser um juiz qualificado. Eu não sei quantos têm a ideia de que Jesus não vai julgar. Eu já ouvi isso. Muitas vezes, quando adolescente, quando jovem, ouvia isso, e se a gente não atentar para a palavra, está explícito na palavra que Jesus vai julgar. Mas se a gente passar por cima, muitas vezes a gente fica com essa ideia, né, que ele não veio para julgar o mundo. Enquanto ele esteve aqui, ele não veio para julgar. Mas o Cristo ressurreto, esse sim, vai julgar. Então, embora a maioria das pessoas pense que Deus Pai será juiz diante de quem todos vão um dia comparecer, a verdade é que Jesus será esse juiz. Nós vamos ler João, capítulo 5, dos versículos 22 a 27, para ver essa verdade. Eu vou inverter, vou pedir para os irmãos começarem a leitura no versículo 22 e 23. Vamos lá? E o Pai... a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão juntos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Cristo vai julgar. Mas por isso precisava ser encarnado para ser um juiz qualificado, alguém que tivesse experimentado a dor, a fraqueza, a necessidade humana. Vocês devem ter visto nas aulas passadas, Cristo como homem teve fome, sede, cansaço. Ele precisava passar por isso tudo. Nós sabemos que ele foi tentado,
E só alguém que prova disso tudo é qualificado para julgar. E Jesus tem qualificação para julgar, dado pelo próprio Pai. Quem deu para o Filho a condição de ser juiz? O próprio Pai. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Essa tarefa é de Jesus. Jesus vem para nos salvar. Jesus vem para nos resgatar. Jesus vem para trazer vida eterna aos seus. É verdade. Mas Ele virá para julgar também, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus julgará homens e mulheres de todos os tempos. Todos os julgamentos serão executados pelo nosso Senhor Jesus, porque Ele é o Filho do homem, e esse título liga a terra e a sua missão terrena. Chamar Jesus de o Filho do homem faz dele, faz uma ligação do eterno à terra e à missão terrena. E por que é necessário que o juiz seja humano e tenha vivido na terra? Para que ele possa colocar de lado todas as desculpas que as pessoas poderiam um dia oferecer. Toda desculpa que qualquer homem, qualquer mulher poderia oferecer são jogadas por terra, porque Cristo vem em figura humana, Ele vive aqui, por isso Ele é um juiz capaz, qualificado. E por que o juiz também precisa ser Deus? Para que o seu juízo seja justo, verdadeiro, reto, perfeito. Por isso, Jesus encarnado, também para julgar, como homem e como Deus. Cristo não perde a divindade e Cristo não perde mais a humanidade. Ele é Deus e Ele é homem. Se a gente fosse resumir a encarnação, eu gostei dessa definição, e eu queria convidar você para ler comigo também, mais uma vez, lentamente. Diz assim: a encarnação de Cristo tem consequências relacionadas a nosso conhecimento de Deus, a nossa salvação, a nossa vida diária, a nossas necessidades e ao futuro. Verdadeiramente, esse é o principal fato da história humana. 5 relações, 5 áreas para nós ligadas à encarnação de Cristo. Você atentou aí? Ao conhecimento de Deus, a nossa salvação, a nossa vida diária, as nossas necessidades e ao futuro. Na humanidade, não existe nenhum fato tão importante quanto a encarnação de Cristo. O nascimento de Jesus. Ele nasceu. Nasceu para nos salvar, para nos dar vida, para nos resgatar. A humanidade de Cristo é que torna para nós possível o acesso à glória eterna. Terminamos a encarnação, vamos para a kenosis de Cristo. Mandei mensagem hoje para algumas pessoas, e aí um rapaz me perguntou: você vai falar sobre o Ken da Barbie? O Ken come nozes? Falei, não é isso não, você vem que você vai descobrir. Vou te responder se você não sabe, mas se você for lá na internet, você também vai descobrir a definição de kenosis. Antes disso, eu quero convidar para você para nós lermos o texto áureo também, que fala da kenosis de Cristo. Eu já vou explicar, para quem não sabe, não conhece o termo, mas o texto que fala sobre a kenosis, e por causa desse texto e desse termo, existem algumas compreensões equivocadas sobre a encarnação de Cristo e o fato dele ter se esvaziado, que é o que diz em Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ler? Também alternadamente, eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu vou ler os 5, os homens leem os 6, as mulheres leem os 7. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, homens, mulheres, juntos, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O termo kenosis, ele é usado, a expressão grega, no versículo 7. Significado do termo vem do grego keno e pode ser traduzido como esvaziar. Esvaziar. Na teologia, trata do esvaziamento de Cristo em sua encarnação. Então, guarda isso. A teologia trata, o termo serve para representar o esvaziamento de Cristo na sua encarnação. É a palavra esvaziou no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, é o termo kenosis. E aí sai uma teologia a partir daí. Uma definição para nós. Na kenosis, Cristo esvaziou-se a si mesmo e abriu mão de manter ou de abusar da sua condição de Deus e assumiu a humanidade para que pudesse morrer. Cristo abre mão de algumas condições que ele tinha como Deus e assumiu a humanidade para que pudesse morrer. Agora, conforme a gente entende kenosis, a gente cai em algumas heresias, em algumas teorias erradas. O fato de Jesus ter aberto mão da sua posição de glória, não significa que ele abriu mão da sua divindade. Guarda isso. O fato dele ter aberto mão da sua posição de glória, como Deus eterno que é, não significa que ele abriu mão da sua divindade. Guardou? Claro isso? E aí algumas falsas teorias, de uma forma bem reduzida. Hoje a gente vai poder jantar mais cedo, para quem não jantou ainda. Primeira falsa teoria, né, aqui estão juntas duas teorias. Tem uma teoria que diz que Cristo foi tirado dele alguns atributos. Outra teoria diz que não tiraram nada dele. Ele abriu mão de alguns atributos. Alguns atributos pertencentes apenas a Deus, à divindade. Ele abriu mão. Então, juntando as duas, dizem que Cristo abriu mão de alguns ou de todos os seus atributos, ou foi tirado deles esses atributos. Esse conceito entende que a kenosis significa que o Senhor realmente perdeu ou abriu mão dos seus atributos divinos, ou pelo menos aqueles, onisciência, onipresença, onipotência, esses que são exclusivos de Deus. Ele abriu mão. E alguns dizem assim, olha, ele não era onipresente. Veja bem, quando Lázaro morre, passa 2 dias, ele fala assim, olha, que bom que a gente não estava lá. Ele diz assim, Lázaro dormiu. Os discípulos falam, mas se ele está dormindo, deixa ele, né? Bom para ele estar descansando. Fala, não, vocês não entenderam. Que bom que a gente não estava lá, para a gente poder ir lá agora e vocês verem o que vai acontecer. Alguns usam esse texto para dizer, está vendo? Jesus não era onipresente. Porque ele podia ter estado lá naquela hora. Mas o mesmo texto revela a onisciência. Jesus sabia da enfermidade de Lázaro e sabia o que estava por acontecer. Jesus não podia abrir mão da sua onisciência encarnado, porque não tem como você não querer saber o que você já sabe. Quem já aprendeu quanto é 2 mais 2? Todo mundo aprendeu quanto é 2 mais 2? Tem como você decidir agora não saber mais quanto é 2 mais 2? Está claro. Jesus, ele continua sabendo de todas as coisas. Ele continua tendo poder, capacidade de estar em todos os lugares. Isso não foi tirado dele. Então eles dizem que Cristo abriu mão de alguns ou de todos os seus atributos. Só que não há respaldo algum nas Escrituras para esse conceito. E ele é teologicamente impossível. Esse conceito não encontra base nenhuma na palavra de Deus.
Mas dizem que quando Jesus se esvaziou, conforme o apóstolo Paulo fala, ele se esvaziou dos seus atributos. Não é verdade. Se Jesus abriu mão de qualquer um dos seus atributos, então ele deixou de ser Deus durante sua vida na terra. Então não teria como fazer a afirmação registrada em João 10,30, quando ele diz que ele e o Pai são um em essência. Não tinha jeito. Para dizer que ele e o Pai são um em essência, ele continuava tendo os atributos pertencentes a Deus. Cristo não se desligou de aspecto algum da sua divindade. Ele veio como homem, continuou como Deus, viveu 100% homem e 100% Deus, e era necessário que isso acontecesse. Então, o esvaziamento de Cristo não diz respeito a abrir mão dos seus atributos. Segunda teoria equivocada, heresia, é que Cristo parecia ser homem porque disfarçava bem a sua divindade. Então, ele parecia ser homem, mas ele não era. O pastor Leandro falou isso já há 2 semanas atrás. Tinha uma turma que ensinava isso. Ele parecia ser homem, mas não era. Essa afirmação também nega a divindade absoluta de Jesus, porque esse disfarce envolve uma mudança no modo de existência de Cristo. É uma negação de que Cristo tenha se tornado Deus e homem ao mesmo tempo. Se isso fosse verdade, como Jesus poderia dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, João 14,9. Como ele diria, quem me vê a mim, vê o Pai, se, na verdade, ele estava só disfarçado? Não, ele não estava disfarçado. Então, a doutrina da kenosis, ela aborda a realidade da encarnação de Cristo como algo necessário para a sua morte. Ele precisava encarnar para depois poder morrer. Essa é a necessidade da encarnação. Então, do que Cristo se esvaziou? Do que ele abriu mão? O texto mesmo responde para nós em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Cristo se despiu da sua glória para tomar a forma humana e assumir o papel de servo, mesmo sendo Deus. Ele abriu mão da sua glória para se tornar forma humana e assumir o papel de servo, mesmo sendo Deus. O esvaziamento é a sua humildade. Ele se humilha. Esse é o seu esvaziamento. Ele se sujeita até a morte. E a pior morte, a morte de cruz. A morte mais difícil no aspecto físico, no aspecto moral, em todos os sentidos, era o pior tipo de morte que havia. Ele se sujeita. Esse é o esvaziamento de Cristo. Eu convido você para a gente ler mais uma vez esses 2 versículos, 7 e 8, que falam do esvaziamento, para que ninguém pense que quando se fez homem, Jesus abriu mão de alguma parte da sua divindade. Juntos? Antes a si mesmo se esvaziou, não pus não? Pegadinha. Juntos? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é então esse esvaziar-se de Jesus? É abrir mão da sua glória, se fazer homem, se humilhar até a morte e morte de cruz. Não é abrir mão da sua divindade. Se você for resumir a kenosis de Cristo, é isso. Essa é a teoria correta. Existem outras falsas, mas essa é a correta. E por que ele precisava se encarnar? Por todos os motivos que nós listamos aqui. Ele precisava tornar-se homem para, como Deus e homem, ele pagasse o preço por nós, o sacrifício, e nos levasse até Deus, como Deus e homem, preparando o caminho para nós. Amém?